qual que é o horário de trabalho que eu vou ter trabalhando por meio da TopTal. O horário de trabalho, quando a gente trabalha por meio da TopTal, é uma pergunta que sempre eu recebo e é uma coisa que é engraçado porque eu sempre respondo depende, né? Porque depende da negociação nossa com esse cliente, não necessariamente sobre a negociação nossa com a TopTal. Então é muito mais flexível, porque a gente conversa com o cliente sobre esse horário que a gente vai trabalhar. Uma coisa engraçada, no meu caso, por exemplo, eu trabalho no fuso horário de São Francisco. A gente tem algumas horas aqui avançadas, então geralmente eu começo a trabalhar ou até overlap com eles a partir das 2 da tarde, né, dependendo do horário de verão e etc. Então é bastante interessante, porque eu conversei isso e sobre isso com o cliente e comentei, falei, olha, a minha meta é ter um overlap entre 5 e 6 horas por dia, né? Porque se a gente começar, por exemplo, às 2, 3 da tarde, a gente teria que ir até às 11 da noite. Então, o que eu consigo fazer algumas horas antes ali para adiantar, eu consigo fazer também, mas isso é negociado com o cliente. Então, sobre o horário de trabalho, ele pode ser bastante flexível, como pode ser engessado. Depende bastante do cliente ali. E ele vai definir para você, até na sua aplicação para a vaga, o quanto de overlap que ele quer. Por exemplo, se ele quer full time, que é 8 horas do seu dia, ele pode falar que quer você 8 horas no mesmo fuso horário que ele. Se ele entrou às 8 lá, aqui pra gente significa, sei lá, 2 da tarde, ele vai querer que você fique das 2 da tarde até as 10 da noite. Então, tudo é definido na vaga, tá? Então, o que o cliente espera desse profissional. E também existe a possibilidade de ser bastante flexível, como é o meu caso, tá? Então, eu tenho um overlap entre 4 e 6 horas, mais ou menos. E geralmente, durante essas 4, 6 horas, a gente tem uma comunicação constante para definir até as próximas horas que eu não vou ficar sem esse overlap, né? Então, a gente conversa muito para ter essa clareza do que eu preciso fazer nas restantes de horas que eu não consigo conversar com eles mais, tá? Então, sobre o horário de trabalho, é bastante flexível, da flexibilidade de conversar com o cliente, né? E aí o cliente define se você tem o mínimo de overlap que você tem que ter. Pode ser pouco, como 4 ou 6 horas, como pode ser muito, e você tem que cumprir todas as horas no mesmo fuso horário ou tendo overlap, né? Batendo as horas com o cliente aí.